Olá, minha gente, 12 horas e 1 minuto. Boa tarde, Guaratinguetá. Boa tarde, planeta Terra. Esse óculos aqui eu tenho que brigar com ele para descobrir onde é que é médio, perto e longe. Tem perto aqui, tem médio aqui, tem longe ali. É uma coisa enlouquecida. É melhor fazer uma lente só, não? Você não acha assim? Uma para perto, para longe. Daí vou ter que ficar trocando de óculos. É uma confusão, porque eu não enxergo nem de longe nem de perto. Que bom que vocês estão aí, aqui no nosso Sintonia, nessa terça-feira, dia 8 de abril do ano de 2005. Desculpe o cabelinho hoje, que está assim, porque foi dia de piscina, né, gente? Você sabe. Terça-feira, já fui nadar, aguinha maravilhosa, 28 graus. Aqui fora tá mais frio do que na água. Você entra e depois você não quer sair. Gente, já tô fazendo 700 metros. Isso, vou pra lá, vem pra cá, vou pra lá, vem pra cá. Sabe aonde? Na Guará. Como é que é? Guará. Ih, agora esqueci. Olha como é que pode um negócio desse. Nó deu branco, mas eu já lembro, já, aqui na Guarda Mirim, eu já passei o endereço aí para vocês. É só vocês entrarem no site da Guará Aquáticos. Isso, Guará Aquáticos, lembrei. Olha que louco. É que o HD tá muito cheio. Então, até buscar a lembrança lá é difícil. Doutora Nádia Meirelles, Nádia Magalhães Meirelles é a nossa entrevistada de hoje. Nós vamos bater um papão com ela, mas antes quero agradecer a Ganiza, nosso parceiro de trabalho. É hora de ir para o Ganiza e leva o celular que você assiste o Sintonia lá no Ganiza. É bom, não é? Ótimo! Ana Cristina Lobo, um abraço para você também. Vai pro Ganiza almoçar, mas leva o celular para assistir o Sintonia. E olha, deixa eu lembrar uma coisa para vocês também. TF Pneus está com presentão de Páscoa. 30% de desconto em alguns pneus. Gostaram? 30% de desconto na TF Pneus. Dê um pulo. Aqui em Guará nós temos 2 lojas da TF Pneus, no Posto Avenida, no Posto Colonial. Em Lorena, uma, na Avenida de Entrada, Peixoto de Castro, e em Pindamonhangaba também, 2 lojas para você em Pinda, hein? Gostaram? Tá aí, vou convidar a Nádia aqui. Olha lá. Resolve não dar certo. Ele resolve embirrar com a gente. Alô, Nádia? Tá ouvindo? Aí... Tá bonitona, hein? Tá bom, é isso mesmo. Oi, Deus, quanto tempo? Prazer falar com você novamente. Delícia. Quantos anos, não? Faz muitos anos. Nádia Meirelles foi secretária do Júnior Filippo na gestão passada. E olha, só depois veio Francisco Carlos, depois veio Soliva. Eu acho que por uns 15 anos, hein, Nádia? Você foi para Taubaté, dirigir a DIR? Eu fiquei em Taubaté, eu fui diretora regional de vigilância sanitária até 2018 e a partir de 2018 até 2023 fiquei diretora do DRS. Me aposentei em maio de 2023. Desse período, diretoria e o Júnior volta prefeito, me convida novamente para ser secretário. E claro que você não tem sossego, é jovem ainda, tem que trabalhar, gente. Acho que eu sou de 7 meses, acho que é isso. Que ótimo, saudade de você, Nádia, olha só. A gente a DIR dá boas secretárias para nós aqui em Guaratinguetá, né? Sua colega Maristela também era de lá, ela saiu, você entrou, veio para cá e agora você volta para cá também. É verdade, o Estado forma pessoas, né? Maravilha. Nádia, bom, vamos lá. Primeira pergunta, como é que está a saúde de Guará? Conte para nós, como é que estamos? Ô, Neuza, a saúde sempre é um desafio, né? Foi um desafio para a Maristela, um desafio para quem antecedeu a Maristela, um desafio para mim e será sempre um desafio.
porque a saúde completa mesmo nós nunca vamos alcançar, né? Porque tem muito processo de evolução do homem ainda para chegar nessa condição, né? Mas, assim, hoje eu vejo a saúde de Guaratinguetá numa condição, no meu entendimento, de uma necessidade imensa de fortalecer a saúde pública, em termos de atenção básica, né? Nós precisamos fortalecer a atenção básica, temos a necessidade de ampliar, não só ampliar as estruturas, mas olhar para as questões relacionadas às linhas de cuidado. O que isso significa as linhas de cuidado? É você verificar o paciente, por exemplo, paciente hipertenso. Né? O paciente hipertenso tem que acompanhá-lo durante todo o processo dele, da condição física dele, que é uma doença crônica, e acompanhar, dentro dessa condição dele, a consulta, os exames, a medicação, se houver necessidade de internação, se houver uma necessidade de uma complicação que precisa de uma cirurgia. Então, a gente tem que traçar isso de forma que, antes que aconteça uma situação de maior agravamento, que a gente consiga interceder durante o processo para cuidar bem dessa pessoa. É igual uma linha de produção de qualquer produto que a gente imagine. Mas, durante o processo... esse cuidado específico, essa linha de cuidado que você fala, já não está dentro da saúde da família ou não? Tem que separar. Está também. O que eu noto é que a gente não fortaleceu as linhas de cuidado. Entendeu? Então, é necessário que fortaleça. Porque quando você tem dificuldade de acesso, não só ao médico clínico, ao generalista, mas às especialidades, às consultas, aos exames, você cria um nó na linha de cuidado. Então, é esse processo que é difícil para qualquer gestor. Então, nós temos a necessidade hoje de interferir nesse processo, de ampliar a oferta de diagnóstico, né? Porque sem o diagnóstico, como que você vai cuidar desse paciente durante toda essa linha que a gente tem que cuidar e observar? Então, nós temos, assim, uma necessidade de exames, temos necessidade de algumas especialidades médicas, então são coisas que a gente tem que melhorar para evitar que a pessoa necessite de uma internação hospitalar, necessite de um processo cirúrgico. Você veja, uma colonoscopia, que vamos entrar dentro da questão do cuidado, da questão do paciente no trato digestivo, na questão dos exames que são necessários. Você vai ter que ter mais médicos especialistas, inclusive nos postos de saúde. Aliás, era uma pergunta que eu ia fazer. Essa dificuldade que a gente tem. Ou não, Sim. Hoje você pode fazer uma parceria com uma clínica que tem os especialistas e pode fazer isso. Sim, veja, eu estava comentando a respeito um possível câncer de intestino. Se você faz uma colonoscopia e durante os processos do exame de colonoscopia, o médico já tem a possibilidade de tirar lá o que a gente chama de pólipo, que na verdade, um início, talvez, ou não, de um câncer. Se você conseguir tirar esses pólipos, a pessoa não vai desenvolver o câncer. Então, dentro desse processo, dessa linha, a gente tem a necessidade de ampliar a oferta, por exemplo, aqui em Guaratinguetá, de exames de colonoscopia. Estou dando um exemplo, mas são vários outros segmentos. Agora, com isso, você tem razão. A gente precisa ampliar a rede com especialistas, com diagnóstico, mas a gente tem um propósito, Neuza, que o Júnior foi muito na campanha, e hoje, você veja, a gente está aqui conversando, né, Neuza? Antes eu tinha que ir na rádio conversar com você, entrevistar, tal. Olha que você mudou. Não tem mais rádio, menina, é uma coisa de louco. Não, então hoje a gente está conversando. Muito, A gente está conversando aqui pela internet, tal, uma coisa, né? E aí houve uma evolução muito grande nessa questão tecnológica, e na medicina não é diferente, na saúde pública não é diferente. E o Júnior colocou isso muito na campanha, e a gente está em processo de organização, que é a telemedicina. Porque nem sempre você tem todos os especialistas residindo aqui em Guaratinguetá, às vezes nem na região, né? Então, nós precisamos, sim, ter a telemedicina, e aí entra dentro dessa questão que você colocou, que é a parceria público-privada, não tem outra forma. Então, nós estamos
além de ampliar a rede, que a gente está em processo de ampliação, de reordenação da rede, da questão do cuidado com o paciente, também estabelecer parcerias com iniciativa privada, tanto presencial quanto através da teleconsulta, da telemedicina. Que ótimo. Agora, o calcanhar de Aquiles continua sendo a saúde básica, Nádia? Sempre, né, Neuza? Porque a gente pode conversar. Tem ter, né? Tem gente se você, você veja assim, a educação em saúde é muito importante, né? Então, nós procuramos sempre falar um pouco de educação em saúde. Você veja, ontem foi o Dia Mundial da Saúde. A gente não poderia perder a oportunidade de falar sobre o Dia Mundial da Saúde, no dia de ontem, e oferecer alguma coisa para atrair as pessoas a pensar que o autocuidado é fundamental para não adoecer. Então, quando você fala de dengue, quando você fala de arbovirose, quando você fala de chikungunya, zika, enfim, covid, enfim, você tendo educação, você tendo um processo assim de evitar que essas doenças possam acontecer, resolve muito, resolve 70%, 80% dos nossos problemas. Então, assim, o homem, quando ele cuida bem do meio ambiente, quando ele respeita o meio ambiente, quando ele olha para a questão de resíduo, né, que ele tem que ter cuidado com o resíduo, destino correto ao resíduo, uma série de coisas nesse sentido, alimentação saudável, né, tudo isso faz parte da prevenção da doença. Exercício físico. Você desligar uma coisa da outra, educação, saúde e meio ambiente, está tudo interligado. Tudo interligado, tudo interligado. Nós tínhamos aqui em Guaratinguetá uma casa ambiente de saúde. Infelizmente, quando eu volto, ela deixou de existir. Lá no Engenheiro Negro, né? Lembra? Então, é uma casa. Era uma casa que tinha esse objetivo. O objetivo é construir a consciência sanitária, né? Porque se você sabe consumir, se você sabe alimentar, se você vê os riscos ambientais, ali era uma casa que tinha toda essa estrutura. Obviamente, ela foi criada, se não me falha a memória, em 2010 ou 2009, ou até um pouco antes, teria que ter um processo de modernização, né? Na época, nós tínhamos lá televisão com pendrive que colocava lá para as pessoas ouvirem em cada sala o que significava aquela sala, e aí ela poderia entender. Nós tínhamos um laboratório de análise ali, né, onde a criança poderia ver um micro-organismo, o que era um protozoário, aí ela fazia uma relação lá com a questão do meio ambiente, do rio, fazia uma questão da relação com o mito lá do supermercado, que pode ter uma bactéria, quer dizer, com isso ela ia construindo a consciência sanitária. Era uma espécie de museu interativo. Era muito interessante levar as crianças lá na escola. Nós tivemos uma parceria muito boa na época, nós tivemos parceria com o INPE. O INPE fez uma parceria conosco e a gente fez um levantamento sobre metal pesado em Guaratinguetá. Então, nós tínhamos assim, estações que o INPE colocou, inclusive lá na Casa Ambiente, para identificar a quantidade de metal pesado que a gente tinha no ar, ambiente. Foi muito interessante. Recebemos também uma condecoração da Fiocruz. Então, assim, era um trabalho, as universidades todas utilizavam o nosso espaço. Você pretende retomar isso? Oi? Você pretende retomar? Então, a casa hoje ela está cedida para uma outra finalidade, né? A casa era da saúde, mas está com outra finalidade. Mas a gente está com uma vontade de... já iniciamos a discussão de uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e estamos, assim, hoje com outros segmentos também de universidades e tudo mais, para trabalhar a questão do impacto ambiental no ser humano, né? Então, é uma coisa que a gente quer desenvolver. Especificamente esse ano, nós nos deparamos com uma situação que deu o entendimento que a gente tem que rever algumas questões relacionadas ao trabalho. Inclusive, hoje, a gente está com a primeira conferência de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Está acontecendo lá no Espaço da Educação, lá no Espaço Multiuso. Então, é uma conferência muito interessante. Voltando a falar a questão do questionário. Eu recebi o questionário pela internet e participei do questionário. Inclusive, vou fazer uma pergunta, sugestão que eu coloquei lá, e eles são
de terapias, antigamente a gente chamava alternativa, mas hoje nós chamamos de integrativas. Eu queria Integrativa, saber não, qual é a sua ideia disso. não, estamos caminhando para isso. Eu vou só Tá, vamos finalizar a questão do lá. trabalho em Depois. parceria com a universidade, que é a questão do calor, né? Você veja, os nossos agentes de controle de endemias me procuraram, representado por dois técnicos, a respeito do calor excessivo, né, que estava algum tempo atrás, né, hoje já está mais fresquinho, mas assim, o calor excessivo para eles trabalhar na rua. E eu fui investigar, fui pesquisar, procurei a Fundacentro, procurei o INPE, procurei vários setores e tal. E, bom, enfim, não tinha não tem um estudo assim, preciso para a questão do calor impactando na saúde do trabalhador, entendeu? A gente sabe o calor, dos impactos que o calor tem, mas em relação à saúde do trabalhador, uma coisa que, por incrível que pareça, a Fundacentro não tinha essa informação, o INPE dá uma informação sobre a temperatura, então nós estamos desenvolvendo agora, com parceiros, vamos caminhar para isso, uma pesquisa, um trabalho de fundamentar a questão do impacto do calor no trabalhador, no trabalhador que trabalha na rua. Não estou falando só de controle de endemias, e com eles a gente estabeleceu uma. Deixa eu recusar aqui, que tem uma pessoa procurando. Estabeleceu com eles uma parceria, de forma que a gente. Hoje, os nossos trabalhadores de endemias, eles, em dias que o INPE define que é uma temperatura acima de 32 graus, eles não ficam na rua até tarde. Eles não ficam no pico das 3 horas da tarde na rua, porque isso vai fazer mal para a saúde deles. Né? Então, eles Eu vi servidores braçais na rua nesse horário, cortando grama, arrumando rotação de corte. Não tem legislação para isso ainda. Não tem no Brasil. Não estou falando, não tem. Não é assim, então, é uma coisa que você tem protetor solar, você tem roupas, né, protetor solar, você tem hidratar o trabalhador, uma série de coisas que você tem que fazer. Mas como a gente está trabalhando na saúde, o meu caso aqui era o problema específico disso, a gente trabalhou dessa forma, porque o trabalhador o trabalhador do controle de endemias, ele vai de casa em casa e fica circulando ali naquele processo. Bom, isso aí é uma coisa que eu queria comentar e eu interrompi você numa fala que você estava falando das práticas integrativas. Neuza, queremos e já temos alguma coisa. Hoje a gente já chegou, já existia a acupuntura no AME, né? Nós vamos ampliar isso, nós vamos integrar várias práticas relacionadas, importantes para a saúde pública, e entre essas práticas, eu estou trabalhando com a questão das ervas medicinais. Eu não desisto. Porque da outra vez você já se abriu para isso. Eu fiz, mas eu fui tão exigente comigo mesmo que eu brinco com o pessoal que eu me auto-boicotei. Na época, eu compreendi as ervas medicinais, não está errado, mas assim, dá para a gente fazer outras coisas. Eu queria fazer quase que um laboratório de plantas medicinais. Entendeu? E não dava, era impossível fazer aquilo que eu queria tanto. E eu fiz a horta, tinha um senhor que trabalhava muito conosco, tinha uma funcionária era uma assistente social fantástica. Eu estou tentando lembrar o nome dela, que eu também, eu quero muito bem ela. Ela é cunhada do Francisco Carlos, ex-prefeito. E deu branco. Então, esqueci o nome. Enfim, não importa. Importante que eu a quero muito bem, é uma pessoa que eu reconheço, e ela tinha esse projeto e a gente fez junto. Mas aí, no fim, acabou. Oi? Maravilha! Porque eu adoro, você sabe disso. A gente vai retomar. Já estamos, e o Ministério da Saúde, de forma diferente do passado, ele investe nisso. Opa! E no passado, a gente não tinha investimento por parte do Ministério. E o Ministério investe, e a gente já está em processo, nós estamos em contato com o Ministério da Saúde para apresentar o nosso projetinho. Ontem até conversei com um funcionário que é dedicado a essa causa, que é o Sérgio, e também com a nossa coordenadora de extensão básica, a Suiana, a enfermeira Suiana, para a gente ampliar essa questão. Me parece que na Rocinha, área mais rural, a população gosta
né, das ervas medicinais, mais para o pessoal da área urbana. Mas, enfim, de qualquer forma, a gente está caminhando para isso, não só as ervas Mas, municipais, a acupuntura, e temos mas várias a terapêuticas, né? musicoterapia Está na saúde picotando um mental. pouco picotando um pouco o seu microfone. Você está me ouvindo bem? Eu estou. Tá. Eu tô lembrada, como aquela moça muito amiga sua, A tão... Heloísa, Heloísa. Heloísa. A Heloísa agora Heloísa. é terapeuta floral. Aí, ó, outra coisa bárbara que tem. Eu quero conversar com a Heloísa. A Heloísa Nossa, trabalhava com música com a gente, uma coisa assim, é, fantástica, na saúde mental. Então, assim, é. fizemos alguns trabalhos assim. Mas a gente vai retomar tudo Ó, isso, se Deus quiser. maravilha. Escute, um periquito verde me contou que o Júnior e vocês estão querendo fazer um centro de atendimento à mulher, é vero? Na verdade, sim, o Júnior quer mesmo um centro de atendimento à mulher, nós vamos caminhar para isso. Ainda não temos o projeto pronto, viu, Neuza? A gente não tem o projeto pronto, mas é algo que está escrito no plano de governo do prefeito e a gente, com certeza, vamos estruturar esse serviço até o final da gestão, se Deus quiser. Maravilha. Isso eu fico muito feliz. Agora, posso voltar um pouquinho? É, bom, vai ter dinheiro para tudo isso, porque a primeira coisa que todo mundo fala, mas a saúde é Então, rica, a acho educação é rica. gasta muito, né? Não tem como. É, O orçamento, o governo federal define, a Constituição Federal define 15% do orçamento da prefeitura na saúde, mas hoje a prefeitura já tem mais, ultrapassa os é, 30%. O que precisa é, além de. Esse ano não tem mais recursos, não tem como o prefeito colocar mais dos 30% e 32% que ele põe na saúde, não tem como. O que a gente tem é emendas parlamentares que a gente vem buscando, projetos do Ministério da Saúde, tipo esse que eu acabei de citar, das plantas, né, medicinais, outros projetos que a gente pode ampliar, o Mais Médico. Então, quando a gente o PAC, né, o Ministério lançou o PAC da Saúde esse ano, a gente entrou no PAC, nós vamos ampliar a questão da assistência odontológica, tem sido um trabalho nosso com a doutora Marlene e com a equipe de saúde bucal, são excelentes, a gente está ampliando a assistência na área de saúde bucal, na área de saúde mental nós estamos ampliando também, estamos reestruturando a questão da saúde mental, quer dizer, a gente aproveita o valor, o recurso que você tem e você readequa. exato. É com a gente mesmo, né, Neuza? A gente Porque a tem vida ganha é disso. movimento, né? A vida é movimento, as coisas estão acontecendo. Tira É, daqui, põe ali, vê aquilo que não está dando bom resultado, aí se está dando impacto bom, opa, vou continuar. Ah, isso não está dando bom resultado, eu posso utilizar recurso para fazer outra coisa, vou usar, e por aí vai. aonde você acha mais difícil de mexer, Nádia? Se tiver que mexer. Olha, Neuza, tá tudo difícil, né? Você deve ter acompanhado, não tem como a gente não tocar no tema, que é a questão do nosso contrato na questão de urgência e emergência. Que é a UPA. A UPA, enfim. Não estou dizendo que a Santa Casa é excelente parceiro, excelente, nós precisamos muito da Santa Casa, muito, muito. Você veja, hoje o Hospital Frei Galvão estava sob o comando do Estado, que, aliás, eu era diretor do DRS, e eu fiz esse processo de assumir a gestão do Hospital Frei Galvão para o Estado, enquanto eu estava diretora lá. Mas a Santa Casa é uma excelente parceira, qualidade, não tem o que falar. Só que é o que o prefeito fala, a gente precisa ver se os valores que nós dispomos são suficientes. Então, assim, sem perder a qualidade, sem perder a eficiência, né? Nós estamos discutindo com a Santa Casa e estamos caminhando bem. A gente ampliou, inclusive, o serviço com a Santa Casa, colocamos mais recursos na Santa Casa para a questão de análises clínicas. Então, assim, a gente colocando mais recursos na questão de análises clínicas. Porque a gente tinha uma fila aí de pacientes que não conseguia resolver a questão dos exames laboratoriais. Então, nós investimos na Santa Casa, ampliamos a oferta de exames. Agora, semana passada, já fizemos um outro termo aditivo de R$ 182 mil, para que a gente pudesse ampliar ainda mais os exames laboratoriais.
Por outro lado, em outros locais, a gente precisa ver, olha, esse serviço aqui, a gente pode, de repente, dar uma ajeitadinha e não pagar tanto, de forma que esse recurso possa ser utilizado, de repente, para fazer com a Santa Casa mesmo, um outro procedimento, uma cirurgia, danos mais complexos. Então, é uma questão de adequação. Mas o prefeito tem sido muito jeitoso na condução desse processo, e o Júnior é muito jeitoso, ele é muito tranquilo, ele estuda bem os processos, e estamos caminhando, eu acho que a gente vai dar certo. Porque a gente está vendo que é uma hora no mundo inteiro de negociação, né? Sim. Depois dessa taxação do governo americano, ou melhor, do presidente americano, a gente está vendo que tudo é uma questão de conversa, aliás, sempre foi, e de negociação. Negociação. Você pretende nisso? Abrir uma outra UPA em Guará? Cabe mais uma UPA? Cabe sim, Neuza, cabe mais uma UPA sim. O Júnior até colocou no plano de governo dele, e a nossa intenção é uma UPA no Jardim do Vale. Por quê? Não é uma UPA tipo 3, como é a que está lá ao lado da Santa Casa. Não é uma UPA tipo 3. O tipo 3 é porque está quase anexado no hospital, né? Passagem direta, é isso? Não. A UPA tipo 3 não tem essa necessidade de estar linkada diretamente ao hospital. Não, o pronto-socorro sim. O pronto-socorro ele tem que estar atrelado ao hospital. Mas a UPA tipo 3 ela poderia estar num outro espaço e teria que ter o pronto-socorro. O que a gestão anterior fez? Juntou as duas coisas, fez uma coisa só, UPA tipo 3 linkada com o serviço de acesso direto ao hospital. É uma forma de... Eu usei a UPA várias vezes e gostei muito. É um serviço bom. Eu fico feliz, que bom. Porque realmente a prefeitura põe um bom recurso lá, equipou muito bem a UPA, a prefeitura, né? Eu estou falando da gestão anterior, equipou muito bem a UPA, muito bem equipada. Tudo recurso do povo de Guará, né? Tudo recurso público. Então, a gente fica feliz do recurso público ter sido aplicado de uma forma interessante. Então, assim, é um recurso público, as despesas todas públicas, e você viu lá, né? Você deve ter acompanhado, que a gente colocou lá a farmácia 24 horas na UPA, né? Isso está sendo muito bom, muito bom mesmo. Agora, né? Vocês fizeram agora, porque não tinha. Agora. Assim como coloquei também, nós colocamos lá também o dentista 24 horas. Também está sendo um resultado muito bom. Bom, porque a gente tem uma dor de dente de madrugada, vai acordar o dentista? Então, não. Quando você pode acordar o dentista, né? Que às vezes a gente tem condição de ligar para um amigo dentista, eu estou morrendo de dor de dente, ou morrer de vergonha e ficar com a dor de dente a noite inteira. Mas no caso. O povo não tem essa condição, né? O povo não tem. Agora, imagina quem não tem essa facilidade de ligar, ou ter a opção de ligar para alguém, ainda que seja às 6 horas da manhã. Vai ficar com dor de dente, não vai trabalhar. O que a gente percebeu nesse trabalho agora, viu, Neuza, do dentista 24 horas? Os dentistas têm retornado para a gente, já estão avaliando. Uma criança, outro dia me emocionei com a situação, assim, no sentido assim, pensar no sofrimento da criança, pensar que uma criança nessa idade já tem dor de dente, né, e acontece, é normal, não é uma coisa impossível, mas a possibilidade de assistir essa criança, umas criancinhas de 2, 3 anos, assistida de madrugada lá na UPA. Você já imaginou que coisa gostosa? Saber que a gente deu essa resposta? Você você tem um lugar para levar seu filho, né? Sim. No caso de dúvida. Não é? Olha que coisa boa. E trabalhadores também, pessoas que chegaram lá 4 horas da manhã com dor de dente e que se não tivesse o dentista ali, o máximo que o médico ia fazer, coitado do médico, ele não é dentista, ele ia dar um analgésico, não tinha muito o que fazer, ou talvez um inflamatório, mas não ia abrir o dente e tal. E aí os trabalhadores vão 4 horas, olha, eu tenho que trabalhar, eu estou morrendo de dor de dente e tal. Aí a pessoa vai lá, cuida, o dentista, excelente, dentistas, e os Olha, e por falar nisso, ontem eu fui ao posto de saúde lá do Parque São Francisco, fui levar minha irmã e tomar vacina. Nós já tomamos a vacina. Parabéns. Velhinho tem que tomar vacina, você sabe. Tem, eu já tomei a minha também. E eu queria tomar da Covid também, mas não chegou, é isso? Como é que está a campanha da vacinação? Está em todos os postos? Pode ser que
na reposição, porque a Covid, essas vacinas são repostas por outros instantes de governo. Então, pode ser que no dia que você foi lá, ainda não tivesse chego o. Não tinha sido. Podia ser que o Estado não estivesse disponibilizando naquele momento, mas temos vacina na rotina. Eu vou verificar e entro em contato com você para falar. Joia. Falou, vai chegar. Febre amarela, a gente está aí precisando vacinar a febre amarela, viu? Vacinar para febre amarela, porque você viu que nós tivemos. Eu tomei vacina de febre amarela, menino? Oi? Nunca tomei vacina de febre amarela. Precisa? Tem que tomar, né? Você tem que tomar, porque você vê, teve um óbito de febre amarela lá em Caçapava. Então, tá chegando aqui. Então, a gente tem que tomar vacina. É porque eu nunca viajei para o meio do mato, assim, nos locais que eram foco da febre amarela. E a gente pensou que nunca fosse chegar aqui. A gente pensava mesmo. Né? Neuza, eu lembro que eu entrei no serviço público, já faz alguns anos, né? Eu me lembro do meu chefe, na época, falar assim, o mosquito da dengue não vai chegar aqui. Porque nós já tínhamos a dengue no Rio de Janeiro, na Baixada Santista, mas no Vale do Paraíba não tinha. E a gente ele falava, na hora, imagina, e que absurdo que falava, né? Quer dizer, a gente vai evoluindo. Né? O mosquito não sobe, né? Como não sobe a serra? Só para a gente sobe a serra. Fechar a nossa sobe o ônibus, de carona e subiu. E o primeiro município que nós tivemos dengue aqui no Vale do Paraíba foi Potim. E daí para lá, daí nós tivemos. Não tem como, né? Não tinha como, é inevitável, né? Inevitável. É inevitável. Inevitável ter dengue, mas é evitável a gente limpar a nossa casa, limpar a casa, tirar lixo, 10 minutinhos por dia, por semana, nem é por dia, por semana. Se você olhar o seu quintal, nossa, você vai. Os meus com certeza. Aqui eu olho eles toda semana. Toda semana, estou olhando assim. A gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente não faz a nossa parte, não adianta ficar brigando com o poder público, como se o poder público fosse matar todos os mosquitos do mundo. Não vai, gente, pelo amor de Deus. Esse ano, até eu vou aproveitar e vou falar a respeito disso. Acho que a primeira entrevista que eu estou dando a respeito é sobre a questão. O ano passado, no mesmo período, Guaratinguetá teve 2.000 casos de dengue. 2.000 casos no mesmo período. Esse ano, nós estamos com 61 casos no mesmo período, quer dizer, bem menos. Mas o que muda em relação ao ano passado e esse ano, que houve uma mudança do olhar epidemiológico para a questão da dengue? Com 61 casos, o prefeito já teve que decretar uma epidemia. Parece, não, mas como? O ano passado era 2.000, era uma epidemia, esse ano com 61 epidemia. O que se tem apontado epidemiologicamente? No início do ano, nós começamos com 3 casos, eu me lembro direitinho. Aí foi aumentando, estacionou em 40 casos. Enquanto estava estacionado em 40 casos, ok, podia baixar, né? Aí o que acontece? 4 semanas atrás, nós começamos com 42, 43, 44, 60. Ultrapassou o limite que a gente tinha um teto de casos. Quando ultrapassa 4 semanas o teto de casos, o Estado define que tem que decretar uma epidemia. Então, nós estamos com uma epidemia, mas uma epidemia diferente que a gente tinha ano passado. Isso não significa que as pessoas, então, a secretária está falando que está tudo tranquilo. Não está tranquilo. Isso mesmo que a gente decreta uma epidemia com um número de casos, teoricamente, entre aspas, baixo. Porque a gente não pode ter casos de dengue. Porque a dengue pode evoluir para uma dengue hemorrágica, pode evoluir para uma complicação e pode matar. Então, a gente não pode ter. E aí, não tendo, com essa nova, com o entendimento nosso, técnico, de como que a gente tem que cuidar das questões da dengue, chikungunya, zika, nós descentralizamos a soroterapia em algumas unidades de saúde. Por quê? Quando nós tivemos a epidemia no ano passado, teve um dengário, vamos dizer assim, onde tinha uma concentração de um serviço que as pessoas iam lá para cuidar. Esse ano não. Esse ano nós estamos descentralizados. Todas não.
A maioria das nossas unidades de saúde terão o soro para tomar lá. O paciente está lá no bairro, não tem que ir para a UPA. Se é uma situação mais tranquila, mais leve, ele vai na unidade de saúde. Por exemplo, Engenheiro Neiva, nós temos o Jardim do Vale. Enfim, a maioria das nossas unidades tem condições de colocar soro. Praticamente todas as nossas unidades, são poucas que não será possível, Porque mas a a grande não há o maioria. que fazer, né? É dar o soro, fazer um exame, ver as Exatamente. plaquetas, né? Tudo isso a gente vai fazer na unidade de saúde. Ó, que E ótimo. também, e também na UPA. Então, assim, não é uma coisa assim, é só na zona. Não, na UPA também. Até porque o paciente mais grave vai para a UPA. Mas aquele paciente menos grave não quer ficar ali na UPA o dia inteiro esperando, porque daí, né, É, pode acontecer de ter muita gente. E com outras complicações, ele vai no postinho da casa dele, ali do lado, vai lá, toma um exato. soro, hidrata, avalia, o médico avalia, e vai ficar tudo bem. Então, é uma coisa que a gente fez, e a gente ampliou com mais 8 agentes de controle de endemias, que é para aumentar a nossa busca ativa aí dos focos de mosquito, Já né? deu para Então, a gente saber quais os bairros com maior quantidade? já dá para você saber, Neus, porque a gente tem um link. Eu não sei precisar, você às vezes eu me confundo, não vou falar porque eu posso estar errando. Sim. Mas assim, já dá, por exemplo, Santa Mônica é um lugar que a gente teve casos de dengue e a gente teve que fazer um trabalho lá intensivo em relação a isso. Isso eu sei, mas eu posso errar em algum bairro aí, não quero falar. Mas a gente já está colocando hoje, eu espero que já tenha colocado, um link que nós criamos. Foi um trabalho que começou quando eu fui secretária outra vez, a gente já começou uma questão de georreferenciamento para a questão de foco de AIDS. Mas isso caminhou durante esses anos todos, e eu chego agora e a gente acaba concluindo todo esse processo que teve o andamento da gestão anterior, e hoje eu tenho, assim, a prefeitura tem, a Secretaria de Saúde tem, um sistema onde vai ser no mesmo momento que você tem a identificação do foco, já vai estar lá no link nosso, que vai estar na prefeitura. Você vai saber, todo mundo da cidade vai saber É. onde estão os focos LEDs, as larvas, enfim. Todo mundo vai saber. Então, você acessando esse link, que eu não sei falar para o seu link Está agora, no site da posso ver? prefeitura. Está no site da prefeitura. Você linka lá, você vai linkar e você vai ver, nossa, meu bairro está infestado. Eu vou ter que resolver o meu problema aqui. Eu vou cuidar da minha casa. Vou Vou chamar a ver. atenção dos Vou vizinhos. chamar Vamos fazer um a mutirão atenção aqui. dos. É. Exatamente. Isso é muito importante, porque a comunicação é fundamental, né, Nilson? Então, isso é algo que a gente está fazendo e eu acho que vai ajudar bastante. Aí, além de. Olha, É eu bom. tenho aqui, olha, no site, eu entrei no site da prefeitura, dados da dengue. Está aqui. Vou clicar nele, Eu não olha. sei, eu não sei se ainda já está o nosso, porque estava um do Estado. E eu dei uma conversada hoje com a comunicação para eles colocarem um dos É nossos. do Estado. É do Estado que está aqui. Não, não é esse, não é esse. Eles vão colocar hoje, então, ainda não colocaram. Eu conversei com o Samuel, que é um dos membros da equipe lá do Erville Teixeira, Sim. que é o secretário de comunicação. Falei com ele e ele falou: não, a gente vai colocar hoje. Então ainda não colocou, mas vai Ainda não colocar. colocou. E É. não colocou, vai colocar hoje ainda, se Deus quiser, esse link, porque é muito importante. Você vê, qualquer cidadão vai poder ver onde que está, qual é o bairro que está mais propenso. Isso não significa que o que está mais tranquilo, aqui não tem, então vou ficar. Não, não é isso. Não relaxa, não. Vai no quintal do rico, no quintal do pobre, vai em todo lugar. Não relaxa, não, porque o mosquitinho é danado. Ele é pequenininho de Tá? Cuba, é dividendo. O negócio ruim, Inteligente, o bicho é inteligente. o bicho é. A humanidade é tão arrogante, não, Nádia? Nós somos tão arrogantes que um bichinho desse tamanhinho, um vírus que a gente não enxerga, parou o planeta. Parou o planeta. Você viu? É exatamente isso. Isso. É aquela música, né, Sim. como é aquele que eu gosto muito dele, cantava, é o Raul Seixas? Raul Raul Seixas, né? Seixas, Raul- é. o dia em que a Terra parou, Foi né? Na pura verdade. isso mesmo. É, ele tinha razão.
Olha, depois eu não vou perguntar o uso da cannabis no SUS. O povo vai falar, ah, lá vem ela. A cannabis, ó, eu conheci esse final de semana um grupo que eu vou dar, me interessei em apoiar. Nossa, pior que a memória vai ficando Vai, complicada. Enfim, é um vai. grupo Não ligue não, porque vai. é um grupo daqui de Guaratinguetá que está trabalhando com essa questão da extração do óleo da cannabis, né? E em parceria com a USP de Lorena. Então, a USP está investindo nisso, porque é muito importante. Nossa, como que chama? Meu Deus, que vergonha, não lembro o nome do grupo. Não. Mas, assim, o Daqui a pessoal do pouco grupo... vem. O HD está muito cheio. Oi? O HD nosso é muito cheio. A gente demora para lembrar. Eu encontrei o Marco Montenegro lá no evento do TEA, né, que foi esse domingo agora. E aí encontrei o Marco Montenegro, estava lá também o filho Jackson, lembra? É Jackson, né? Aquele rapaz também que era radialista. Isso, o Jackson Filho. Jackson Filho, não é Jackson Filho, é um outro nome. Tem um outro Ele nome dele também que eu não me lembro, mas é filho do Jackson. Enfim, e eles estão nesse movimento. E eu fiquei encantada, porque, Neuza, eu sou farmacêutica de formação, né? Eu até falei para o seguinte, quando eu estudei lá na década de... Eu entrei na faculdade em 75, e a gente estudava botânica, aquela coisa toda, e os professores já falavam, né? Já tinha que estudar, a gente tinha que fazer corte da maconha para a gente estudar no microscópio, ver tudo. Então, os professores já, lógico, na farmácia, estudavam a questão do princípio ativo da cannabis, da importância dele na saúde. E durante esses anos todos, toda a questão do preconceito, do mercado nacional em relação à maconha, e o desvio dela para outras questões, né? Mas com ópio, né? O ópio também, base de anestésicos e tudo mais. E, no entanto, as pessoas são viciadas em ópio aí na Europa, na Oriente, enfim. Então, né? E eu pensava que eu nunca ia chegar a um ponto onde eu visse o Ministério da Saúde regulamentando a questão do THC, né? Pensei que não. Então, eu fico feliz de ver que a gente está nesse processo, porque usando, de acordo com os subprodutos da cannabis, né? Você pode ajudar muita gente. A questão de Parkinson, epilepsia. Eu tenho uma família com muita gente epilética. Tenho sobrinhos, eu tenho uns 4 sobrinhos epiléticos. Então, é uma coisa da família. Vou te passar o endereço, então, de uma entrevista que eu fiz, a gente chama de Cidinha, Dona Cidinha, em São Paulo. Ela foi parar até no Congresso Nacional. Ela começou todo esse movimento porque a filha dela tinha uma síndrome, né? De Dravet, se não me engano, tinha convulsões diárias de 1h30 dela. Meu sobrinho. E quando ela começou isso, ela brincou que falou para o marido dela, assim, quando ela descobriu, vai lá comprar. Falei, mas como eu vou na boca comprar? Fez o marido lá e comprar, te vira, vai comprar. Diz que nas primeiras gotas que ela deu para a filha, ela passou 1 semana sem convulsão. Então, Neuza, é importante. Então, foi um movimento maravilhoso nisso. Meu irmão tomou com Parkinson, minha cunhada com Alzheimer tomou. Retarda, não cura, mas retarda, melhora os sintomas. Ajuda muito. Né? Eu até conversei com o Marco Montenegro e com a equipe que estava lá. O nome do filho do Jacques é tão difícil, eu não consigo lembrar. É um nome complicado. Mas, enfim, eu gosto muito. Um nome diferente mesmo. Bom, enfim. Mas, independente disso, o que eu quero dizer é assim, que a gente precisa apoiar, né? Porque o preconceito é muito grande, né, Deus? Eu entendo, é natural. A gente vai fazer uma droga nova que vem, ainda mais essa que virou uma droga mesmo. Né? E eles estão extraindo um óleo muito bom, pelo que eles são a qualidade. E o mais legal é ser parceria com a USP, né? Então, a Cefreg não é investimento,
não é uma coisa, não é um fundo de quintal, Não. é algo sério, né? E eu quero apoiá-los no que eu puder para isso. Senhora secretária, eu agradeço muito, nós vamos conversar mais vezes, né, para a gente fechar vacinação de gripe em todos os postos de saúde. Exatamente. Eu tomei a minha. Eu tomei. Eu te agradeço muito, Neuza, agradeço mesmo. Eu que agradeço. Eu que agradeço Obrigada. muito. Saudade Você é uma pessoa mais aberta para as novas terapêuticas, eu sempre soube disso, né? E o seu trabalho sempre mostrou isso. Eu acho que tem muita coisa para fazer, mas olha dá conta. Dá conta. Obrigada, Neuza. Se Deus quiser. Eu sucesso para você também, viu? Você é Jesus. merecedora. Olha quanta gente está aqui falando de você. Oi? Tem muita gente aqui falando de você. Ela é ótima, foi a melhor que a gente teve. Que bom. É uma pessoa muito humana, tem bastante gente falando. Comunicação. Você extrai da gente a informação. Você dá nada. Eu gosto de prosear. Eu também gosto. Eu sou mineira, né, Neuza? Que mineiro que não gosta de prosear. É isso aí. Um abraço Mineira, você. minha guaratinguetaense, hein? Com muito orgulho. É isso aí. Vamos valorizar o que é nosso. Falou, Um abraço. Outro. Deus abençoe. Obrigado por você.